na tua curta existência de 15 anos de vida, na minha curta existência de 34 anos de vida, a gente questiona se eu estou construindo algo para Deus ou não. E a pergunta não é isso. Porque o fogo de Deus vai soprar em algum momento, ele vai queimar aquilo que é dele ou não é. E só vai persistir aquilo que é dele. E a Bíblia fala sobre isso. E eu queria meditar a respeito disso com você. Se você puder, abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 10. E a gente vai entrar um pouco mais profundo a respeito dessa temática, que é o que nós estamos construindo. Nessa carta aos Coríntios, Paulo fala a respeito de construção e ele coloca algumas características que a gente pode meditar para entender isso mais a fundo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Amém? Tem folhas ainda, vamos esperar mais um pouco. É importante que a gente esteja junto nisso aqui. Isso aqui é uma reunião de uma família de fé, então não importa se um já achou antes, a gente espera e a gente vai junto para esse lugar. Vamos lá, olha só. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas olha só, e essa é a questão sobre cada um de nós. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então existe um fundamento. E cada um de nós deve ver como a gente edifica sobre esse fundamento. Esse fundamento é Cristo, amém? Glória a Deus por isso. Você consegue compreender isso? A nossa vida, ela se constrói a partir de um fundamento que é Cristo. Amém? Glória a Deus. Você está comigo aqui ainda? E aí a gente vai para o versículo 11, olha só. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto. Qual é esse fundamento? Novamente, a Bíblia reafirma. Jesus Cristo é esse fundamento. Mas é possível que o nosso fundamento seja Cristo. E mesmo assim a gente não construa à medida da qualidade desse fundamento. Vamos para o próximo versículo. Olha só. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Vamos continuar. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Amém? Voltamos o que estamos construindo. Glória a Deus. Eu vejo muita riqueza nesse texto, porque Paulo sempre ele é muito sábio, um homem muito estudioso, e sempre que ele vai falar sobre um trecho bíblico, ele tenta entrar na cultura do lugar, entender as características e usar a característica para, então, abordar um tema. Quando ele fala sobre esse tema, ele está falando aos Coríntios, e aí ele começa a usar as características de materiais que eram usados para construção naquela época. Então, quando a gente fala sobre ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, todos esses eram materiais utilizados para construir alguma coisa naquela época. Existiam construções com ouro, com prata, com pedras preciosas, mas também existiam construções com madeira, com palha, com feno. E você olha para todos esses materiais e a gente precisa entender e aplicar a nossa vida nisso aqui. Porque o que eu estou construindo com a minha vida, com uns 15 anos, né? Daqui a pouco eu mudo de pessoa, tá? Daí vai ficar mais tranquilo para ti. O que você está construindo com seus 15 anos, amanhã, na sua rotina, quando você acorda de manhã e escolhe o celular ou a Bíblia, antes do café da manhã, descreve se você está construindo algo com palha ou com ouro. A gente olha para a nossa vida e para a nossa rotina e a gente pode acordar no limite do horário para tentar chegar antes de estar atrasado. É um vício quase chegar atrasado no trabalho, não é verdade? Isso vicia mais que crack, né? As pessoas que chegam atrasadas a todo momento. Você pode escolher viver a sua vida atrasado nessa rotina doida, ou você pode escolher no meio da sua rotina dedicar o seu tempo ao Senhor. E a questão é, pela manhã, qual é a prioridade quando eu acordo? Porque para a maior parte das pessoas, e isso é tão tranquilo e normal, porque ninguém vê esse momento. Na segunda-feira, na terça-feira, quando você acorda, se você escolhe uma coisa ou outra, ninguém vê isso. Mas cada escolha que nós tomamos descreve se o que estamos construindo sobre esse fundamento que é Cristo. Ele vem
mais perto da palha ou da madeira, ou se ele está mais perto do ouro e da prata e das pedras preciosas. Deixa eu te falar um negócio, isso aqui é uma aliança. Eu estou casado há quase 14 anos. Isso aqui é feito de ouro. Alguém está noivo aqui? Tem alguém noivo nessa igreja? Ah, não, vamos orar sobre esse negócio. Não é possível. Alguém está encalhado aqui? A gente não vamos fazer uma oração final, vai ser sobre isso hoje, né? Se alguém está pensando em noivar ou casou recentemente, vai saber que o preço do ouro é bem elevado, certo? Sabe onde você encontra ouro, geralmente? Aqui tem um mercado, certo? Você acha ouro ali? Não se acha ouro em qualquer lugar, nem em grande quantidade. Isso aqui requer pequenas quantidades que por muito esforço você consegue recolher. Quando Paulo fala a respeito de uma construção que pode ser feita com ouro, ele fala de algo que custa muito. Ele fala de algo que não se encontra em qualquer lugar. Ele fala de algo que é necessário pagar um preço para encontrar. Mas ele também fala assim, olha, você pode também escolher construir com madeira, com feno. E essas coisas talvez você encontre com maior facilidade, certo? É mais fácil talvez você encontrar aqui na cidade um lugar para você comprar um eucalipto do que madeira, do que o ouro, não é verdade? Amém? Faz sentido isso para você? E deixa eu te falar um negócio, é mais barato construir uma casa de ouro ou de madeira? Mas a Bíblia também descreve que existe uma prova a respeito daquilo que estamos construindo, e ela é feita a partir de algo que é o fogo. E a diferença entre tudo que estamos construindo é que o fogo prova. E aí tem essa passagem, eu acho isso aqui muito legal, porque Paulo fala a respeito de galardão. Ele fala assim, olha, se aquilo que você está construindo persistir, você vai receber galardão. Mas é possível, irmão. E assim, quando a gente cresce na igreja, a gente vive num conjunto de regra, a maior parte dos cristãos está preocupado se vão para o inferno ou para o céu. E aí eles tentam acertar ou errar, ou não errar tanto para conseguir um dia não viver a eternidade sofrendo no inferno. Deixa eu falar um negócio para você. Existe uma misericórdia do Senhor que pode alcançar, e eu não sou a pessoa que vai colocar limite na misericórdia do Senhor. É possível que talvez você seja livre do fogo do inferno um dia, construindo com madeira e com palha. Mas eu não quero ser mais um que habita o céu apenas na minha própria existência. Porque quando a gente fala de algo que persiste, a gente fala de algo que abriga outras pessoas, que vai durar mais do que a nossa própria vida. É esse tipo de vida que a gente tem que escolher quando a gente tem os nossos 15 anos. Porque são essas escolhas que definem a mulher, a esposa, a mãe, a avó que um dia você vai ser. Porque Deus não enxerga nenhum de nós na esfera que nós estamos hoje. Nós temos o costume de enxergar. Como é que é o teu nome? Ricardo? Leonardo. O Léo. O Léo pode olhar para a semana dele, que ele viveu, e ele pode falar assim, está um caos. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo no último mês na minha vida. Eu não consigo enxergar, está tudo embaçado. Porque o Léo está enxergando o que ele precisa para hoje. Só que um Deus que é geracional, ele sabe que o Léo precisa enfrentar tudo que ele está enfrentando hoje, para que ele esteja pronto para ser o pai que ele tem que ser no futuro, o avô que ele vai ser lá no futuro. Porque o Senhor não age segundo o nosso momento, Ele não age segundo o que estamos vivendo agora. O Senhor enxerga o Léo lá no futuro, Ele enxerga o que a vida do Léo pode alcançar. Então é possível que muitas coisas na nossa vida sejam turbulentas, é possível que muitas coisas na nossa vida fujam do nosso controle e da nossa lógica, mas em todas essas coisas existe um fogo do Senhor provando a nossa obra. E a pergunta novamente é, o que estamos construindo? É algo que acaba na nossa vida ou é algo que persiste? Eu cresci na igreja desde os 4 anos de idade. E uma das coisas que eu mais ouvi dos irmãos saudosistas é eles enxergarem alguma coisa acontecendo diferente do que eles viram na sua época e falar assim, na minha época era diferente. Na minha época tinha isso. E se de alguma forma isso se perdeu, deixa eu falar um negócio, a culpa é sua. Porque você não construiu algo que persistiu mais do que a sua própria vida. Se só persiste enquanto você estava liderando, se só persiste enquanto você estava na frente, não é algo que continuou e não é algo que foi construído de uma forma eterna. Não foi possível nem ser provado pelo fogo. E aí eu falo um negócio para você, jovem que está aqui hoje. Nós acabamos de apresentar uma criança, a Sofia, no culto. Alguém precisa liderar ela. E aí eu te pergunto, as escolhas e a vida que você leva hoje, é a vida de alguém que vai dar uma igreja, a igreja santa do Senhor, será apresentada a Sofia?
ou ela vai conhecer uma igreja que não cura, uma igreja que não abraça, uma igreja que não ama. Porque isso está na sua mão. Daqui a poucos anos você vai estar liderando talvez ela no Kids, nos adolescentes, nos jovens aqui da igreja. A gente vive por agora, isso é normal. E a gente tem esse hábito, esse costume de tentar viver uma vida sempre baseada em suprir as nossas necessidades no momento. Até porque a gente está vivendo numa era da alta performance, do alto rendimento, de nós fazermos muito com pouco. A gente marca agendas e mais agendas no mesmo dia. E a gente acha que tem a capacidade de controlar o tempo. E de repente uma simples gripe derruba tudo isso. A gente busca a todo momento mensurar como a gente consegue alcançar mais coisas. A gente tenta calcular as coisas. Uma das profissões que mais cresce hoje no Brasil são os analistas de dados. As pessoas que pegam informações, elas colocam isso dentro de um dashboard, dentro de um Excel, transformam isso dentro de um Power BI e a partir disso eles dão informações seguras para que as pessoas tomem decisões seguras nas suas empresas. E as pessoas acreditam que ter mais informações trará mais segurança, porque cada vez nós nos apegamos mais em informações. Porque o nosso mensurável, o palpável, que a gente consegue olhar e tocar, nos traz segurança para as nossas decisões. Só que não adianta a gente querer ter tanta segurança enquanto a gente se esquece de que a gente continua construindo com muita pressa coisas com madeira e palha. Nós buscamos construir muito rápido. Eu moro na minha casa há 14 anos com a Cris. Mas a casa que eu moro, ela foi dos meus pais antes. A casa que a gente mora hoje, ela tem em torno de uns 37 anos já. E ela é muito bonita. A gente também fez algumas reformas, alguns pequenos reparos. É uma casa grande, tem um jardim legal. Eu gosto muito dela. De vez em quando eu subo no telhado da minha casa e eu vejo se está tudo ok. E aí às vezes eu converso com meu pai já é aposentado. Hoje ele mora em Penha, tem aquela vida maravilhosa de quem está no litoral sem trabalhar. Tem uma sinaleira lá na cidade só, né? Fugiu de Blumenau, foi para lá. E eu olho a madeira do telhado e meu pai fala a madeira que ele colocou lá. E ele não colocou qualquer madeira. Hoje quando nós construímos alguma coisa, uma casa, alguém está construindo? Aí, levanta a mão se tem alguém construindo. Tem um irmão, vamos orar sobre isso também, né? Vocês não estão noivos, não estão construindo, o que está acontecendo aqui, gente? Ou vamos abençoar só esse irmão então, já que ninguém está gastando com construção, vamos adiantar a obra dele, né? Glória a Deus, que a obra é um negócio caro, não é verdade? Quando você vai construir uma casa, você vai fazer alguma melhoria, algo do tipo, você vai procurar sobre madeira. E uma coisa comum hoje, as pessoas na escolha da madeira, elas escolhem uma madeira bem comum chamada pinus tratado, certo? Mas por que elas escolhem? Porque elas pensam o seguinte: essa madeira, quando vai comprar, eles falam assim, ó, tem 20 anos de garantia, pinus tratado em autoclave, não vai pegar cupim, não apodrece, tem 20 anos de garantia. Não vai dar nada, em 20 anos você fica tranquilo que seu telhado não incomoda. Mas deixa eu falar um negócio pra você, 20 anos passa muito rápido. Fazem 37 anos que meu pai escolheu a madeira que ele ia colocar lá em casa, e ele escolheu uma das melhores que tinha na época. E eu tenho certeza que aquilo custou muito mais do que ele gostaria de estar gastando. Só que a casa que um dia ele construiu, hoje eu moro nela e eu não preciso me preocupar com o telhado que um dia ele já fez. E na nossa vida a mesma coisa acontece, porque a gente poderia escolher a escolha mais rápida, a escolha que eu não tenho que guardar mais recurso ainda, que não vai me custar tanto, que eu vou terminar de pagar antes. Ou eu posso escolher uma madeira suficiente para durar mais do que uma única geração. Amém? Você consegue entender o que eu estou falando? Porque isso não é sobre madeira. Quando você escolhe abrir mão de alguma coisa na sua vida, meu irmão, quando você escolhe, embora ninguém veja, quando você escolhe fechar aquela página que você está aberto, encerrar aquela conversa indecente, parar de ter aquelas atitudes incorretas, regular um pouco o que sai da sua boca, essas pequenas escolhas constroem aquilo que o Senhor está fazendo em nós. E essa casa não é uma casa que pode durar a nossa única vida aqui, porque vai vir alguém depois de você, e você queira ou não, daqui a pouco vai nascer alguém aí. E a pergunta que fica é: que legado a gente está deixando para quem está vindo? Não adianta a gente construir certo nos parâmetros humanos, longe de Cristo. Tudo é vaidade, a Bíblia descreve, quando nós estamos longe de Cristo.
E às vezes a nossa pressa em escolher faz a gente pensar o seguinte: poxa, 20 anos de garantia é muito bom para uma madeira, vamos botar essa mesmo. A gente logo termina de pagar. Tem uma que custa 2 vezes mais. É muito caro, mas deixa eu te falar, talvez ela dure 4 vezes mais. E na nossa conta de quem pensa logo e quer avançar logo para a próxima fase, a gente escolhe aquilo que aparentemente é até longo, mas a gente se esquece que a vida passa muito rápido. E a gente está tentando sempre construir uma velocidade maior do que deveria. E aí, quando a gente traz isso para a nossa vida com Deus, a gente também vive nessa pressa por construir. E a gente tenta fazer uma faculdade logo, a gente tenta alcançar aquela promoção logo, a gente tenta começar aquele negócio novo logo, e a gente tenta focar todas as nossas energias nesse momento sem olhar para aquilo que de fato estamos fazendo além daquele momento. E a gente está construindo uma vida com Deus fraca na maior parte das vezes, porque nós estamos sendo treinados para velocidade e não para profundidade. Sem a gente perceber, nós estamos sendo treinados para velocidade e não para profundidade. E quando a gente traz isso para a nossa vida com Deus, o mesmo acontece. A W. Tozer tem uma frase que diz, e eu gosto muito dessa frase, eu carrego ela há alguns anos comigo. A W. Tozer descreve que Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos da nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo. A gente está chegando daqui a pouco em março. Existe um estudo chamado Prazo Março. Ele fala que a maior parte dos planos que nós fazemos para um ano novo acabam em março. Academia, curso de inglês, instrumento musical, um monte de coisa que você se propôs a fazer de diferente nesse ano. Janeiro, fevereiro, março. E a maior parte dos nossos planos acabam. Porque a gente está sempre preso no resultado imediato. E a pergunta aqui é: quantos livros você leu esse ano já? Quanto você já conseguiu avançar na sua leitura bíblica? Porque é possível que eu pegue o seu celular e veja a média de hora semanal dele ali, a média de hora diária, e eu descubra que você fica mais de 7 horas por dia no seu celular, mas você não tire 1 minuto do seu dia para abrir a sua Bíblia. E isso revela muito sobre o que você está construindo. Se é palha ou se é ouro. Se é algo que o fogo vai consumir ou se é algo que, embora o fogo venha, vai continuar permanecendo. E aí eu avanço e te pergunto, a respeito da vida, isso é verdade? É. Mas vamos além? O que nós estamos construindo nas nossas famílias? Efésios 2:20 vai dizer o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo a pedra angular. Grava esse nome, pedra angular. Existem 2 definições de pedra angular. Nas construções antigas de ponte, eles faziam aquele arco. E quando eles estavam terminando aquele arco, eles colocavam uma pedra angular lá em cima. Aquela pedra ela era colocada de uma maneira que quanto mais peso você fizesse, mais forte ela fazia aquela ponte ficar. Por isso que as construções antigas tinham aqueles arcos. Mas essa pedra angular aqui não é essa. Tem uma imagem que acho que está ali. Eu queria te chamar para olhar essa imagem, porque isso fala a respeito do que também estamos falando em 1 Coríntios. Porque existe essa pedra angular colocada no arco, mas na tradução original da pedra angular que nós estamos lendo aqui em Efésios 2:20, ele fala de uma pedra de esquina. Olha só. O que existe, certo? Nós lemos que existe um fundamento, amém? Cristo é esse fundamento, mas esse Cristo também é a pedra angular. Hoje em dia a gente tem uns instrumentos como aquelas linhas de nível. Você lembra, sabe os prumos que as pessoas utilizavam? Hoje em dia até o próprio nível a laser ele faz essa função. Mas antigamente não existiam essas ferramentas. Então o que aconteceu? Eles pegavam a pedra mais perfeita e feita em ângulo e colocavam na quina de uma construção. E tudo que era construído a partir dali era baseado naquela pedra angular. Se essa pedra estivesse torta, toda a construção ficaria torta. Se essa pedra fosse reta e ela fosse obedecida na sua construção, tudo sairia reto. E o que Paulo escreve em Efésios 2:20? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo a pedra angular. Nós lemos em 1 Coríntios que o fundamento é Cristo.
E aqui nós lemos que a pedra angular também é Cristo. Quando olhamos para as nossas casas, a questão é: qual é a pedra angular que continua construindo aquilo que estamos fazendo? Os seus pais conhecem algo que é reto e que a partir dali você constrói a sua vida? A sua esposa, o seu esposo, ele pode olhar para a sua vida e enxergar que a sua vida ela é pautada numa pedra perfeita que se chama Cristo? Ou talvez ela olhe e só enxerga você mesmo? Amém? Eu não estou bravo, eu sou alemão, então sempre vai parecer que eu estou bravo, mas eu sou legal, tá bom? Mas eu não quero ser legal o suficiente para te fazer permitir continuar vivendo a mesma vida. Porque se existe um modelo que foi deixado com Cristo, deixa eu te falar um negócio, e grava isso no seu coração. A maior parte das pessoas que você conhece acham Cristo alguém incrível. E Satanás não tem problema em que as pessoas admirem Cristo. Tem um monte de gente falando que Cristo é uma energia boa. Olha, Cristo é uma energia legal, Cristo é algo bom, você tem uma energia boa. Não é isso que as pessoas às vezes olham para você e falam até? Você tem algo diferente. Mas deixa eu falar um negócio para você. Satanás não tem medo de pessoas que admiram Cristo em energia, em algo bom, em um ser iluminado. Não tem problema com nenhuma dessas coisas. Porque uma energia a gente não tem como imitar, meu irmão. Você só vai admirar. É por isso que Cristo veio como carne e se fez homem para destinar um modelo de como nós devemos viver a nossa vida. E como é que é essa vida? Abrindo mão de si mesmo, se esvaziou. Sendo Deus, não tomou por usurpação, ou seja, tendo poder para ser alguma coisa, ele abriu mão daquilo, para que ele fosse aquilo que Deus queria que ele fosse. E essa pedra angular é Cristo, e ele veio como homem para quê? Não como uma energia para ser admirada, mas como um homem para ser imitado. É por isso que ele não vem sendo 100% Deus. A Bíblia descreve, e nós teologicamente falamos, que ele veio como homem e como Deus, 100% homem. Não há como negar a humanidade de Cristo. Suou, chorou. Chorou inclusive quando foi ressuscitar Lázaro. Chorou quando olhou para o sepultamento de um homem que ele sabia que ia ressuscitar, porque tinha humanidade em Cristo. Coisa que nos falta. A humanidade de Cristo é aquilo que ele fez para ser imitado, é a pedra angular. A partir disso, se nós o imitarmos, toda a construção que fizermos será alinhada nele, e essa construção permanecerá. Mas se essa não for a pedra angular da nossa casa, nada que nós continuarmos fazendo, por mais esforço ou admiração ou elogios que venham, não vai persistir quando o fogo chegar. Ou Cristo está em nossas casas, ou somos uma mentira com prazo de validade para ser descoberta. Ou ele é a pedra angular que ajusta todas as nossas imperfeições, meu irmão. Quando isso aqui está alinhado, a pedra pode até ser meio torta, que a gente alinha de acordo com aquilo, e toda a construção consegue ser perfeita. Todos nós carregamos imperfeições, mas Cristo é aquele que corrige todas elas, é aquele que nos aperfeiçoa. Ou ele é o centro de toda a nossa vida, ou nós não passamos de casca, e casca não mata a fome de ninguém. Desconfie, inclusive, de quem parece não ter defeito. Porque olha só nessa construção e na imagem que a gente vê, você consegue perceber que essa pedra é perfeita e todas as outras elas têm um monte de coisa para ser melhorada. Poderia estar mais lapidada, certo? Porque quando nós nos colocamos do lado de Cristo, meu irmão, esse aqui é Cristo e esse aqui sou eu, não tem como eu continuar achando que eu sou bom em alguma coisa. Porque o parâmetro não é mais eu ou meu irmão. Porque eu posso passar a vida inteira olhando para o Léo e falar assim, eu li mais a Bíblia que o Léo. Aí eu posso olhar para Cristo e falar assim, eu li mais não dá. Ele é a palavra, o verbo vivo que habita entre nós. Antes de tudo ser, ele já era. O verbo que habitava antes de tudo acontecer ou ser. Então quando o parâmetro é Cristo, as minhas imperfeições elas são expostas. Desconfie de quem não tem imperfeição. Porque parecer imperfeito e vulnerável é a característica de quem caminha perto de Cristo. E parecer perfeito é a característica de quem anda perto do pai da mentira.
C.S. Lewis também descreve uma frase que está ali. E ela fala a respeito do nosso cotidiano. Colossenses 3:23 descreve que tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, não para homens. C.S. Lewis, ele descreve o seguinte: cada ato humano, por menor que seja, está construindo algo. Cada ato humano, o teu acordar na segunda-feira, o teu levantar na terça-feira de manhã, o que você vai fazer na quarta-feira à noite, cada ato humano, por menor que seja, está construindo algo. Estamos nos tornando criaturas que se harmonizam com o céu ou que se afastam para longe dele. Nenhuma decisão permanece neutra. Com Cristo na vida aqui. E não é nem com Cristo, meu irmão. Se você quiser viver longe de Cristo, vai ser a mesma coisa. Toda a sua decisão, ela vai escoar em algum lugar. Você pode viver a sua vida inteira. Seus amigos estão usando cigarro eletrônico, estão fazendo um monte de porcaria com a vida deles. E você pode ceder a isso, você pode olhar para isso tudo e falar assim: cara, eu não vou viver essa vida inútil. E deixa eu falar um negócio, me cobra se daqui a 10 anos não vai valer a pena você abrir mão de tudo isso. Não vale a pena negociar princípios e valores. A conta é muito cara que se paga por viver uma vida à toa. Mas a recompensa de viver uma vida como Cristo, com a pedra angular, é muito maior do que a gente imagina. Você não consegue mensurar, porque nessa obra não é mais você que constrói sozinho, é você e Cristo. E não tem nada que Cristo construa que não tenha valor eterno. Nós pregamos com a nossa vida pelo modo como nós trabalhamos, como nós estudamos, como nós tratamos as pessoas, como nós honramos nossos compromissos, como nós somos pontuais nos nossos horários. É nessas escolhas diárias que as pessoas conhecem se nós estamos em Cristo ou não, meu irmão. Se você paga as suas contas em dia, isso é mais importante muitas vezes do que alguém que prega muito bonito. Se você chega no horário, você dá um exemplo muito melhor, porque você fala assim: o meu tempo não é mais valioso que o seu. Eu valorizo o seu tempo também, por isso que eu chego no horário. Essa é ruim, né? Crente é a raça que mais gosta de se atrasar. Não é verdade? Só Jesus para gostar de crente. Eu, às vezes, não tenho misericórdia com crente assim. Porque eu sou alemão, sou ruim, né? Aí eu volto para a pedra angular e a minha imperfeição é exposta em Cristo, eu aprendo a amar. Porque nas nossas imperfeições, Cristo continua nos ajustando, sabe? E a gente prega com essas coisas pequenas. A gente prega quando chega no horário, a gente prega quando ama as pessoas de verdade, a gente prega quando trabalha com os nossos princípios e valores alinhados, quando as pessoas percebem que a gente não faz o que a maior parte das pessoas fazem. A gente prega com isso. E nessa vida de pregação, a gente tem a agenda cheia todos os dias. Construção não é só um culto. Não é o que acontece aqui no domingo. A palavra culto, ela deriva de uma palavra, da palavra cultivo. E cultivo é algo que acontece todos os dias. Todos os dias. É por isso que desde lá do Éden, a ordem foi: cultive esse lugar aqui. No dia a dia, Adão estava cultuando ao seu Deus quando ele fazia o que ele fazia, por mais simples que parecia. Jonathan Edwards tem uma outra frase ali que vai dizer o seguinte: a nossa vida espiritual, ela se ergue ou desmorona não em grandes acontecimentos, mas nas pequenas escolhas que repetimos dia após dia. São esses tijolos invisíveis que revelam o tipo de casa que estamos construindo. E aí, eu não sei se aqui tem isso, mas lá em Blumenau tem uns loteamentos fechados. Aqui também tem uns loteamentos fechados, assim? Mora uma galera mais... Tem algum irmão que mora em um loteamento fechado? Não, levanta a mão. Para. Não faz isso. Seja humilde. Tem uns loteamentos fechados, né? Condomínio fechado. Lá em Blumenau tem o Golden Park. O nome é Golden, irmão. Ouro. Deixa eu falar um negócio. Se você comprar um terreno lá, tem um padrão para você construir aquilo que você está fazendo a casa. Você não pode... eu comprei um terreno aqui, agora eu vou fazer uma meia-água. Um chalezinho aqui bem simples. Não tem como. Tem um padrão de valor da sua casa. O seu imóvel, ele tem um padrão de acordo com aquele lugar. Aqui deve ter isso? Tem isso? É possível que tenha. Não pode meter 3 sobrados lá, um do lado do outro, assim. Não tem como. Geminado, né? Vou fazer aqui... vou fazer uns 5 aqui, tem 12 metros de frente, vou fazer uns 5 geminados aqui. Não pode, porque tem uns parâmetros. Olha só, irmão. Grave isso no seu coração. Eu estou fazendo uma alegoria, mas isso aqui é muito mais profundo do que a gente imagina. No padrão humano,
falho, pecador que a gente vive aqui nessa era, existem lugares que elas estipulam um valor que a gente tem que construir alguma coisa, porque não dá para construir de qualquer jeito. E aí eu te pergunto assim, o que Deus te entregou na sua vida vale muito mais do que qualquer terreno, meu. Qual é o padrão do que você está fazendo? Porque se até os humanos conseguem estipular um padrão correto de algo para ser feito nesses lugares, porque aquele lugar vale muito, e deixa eu falar um negócio, a sua vida vale muito mais do que qualquer um desses terrenos em condomínios fechados, seja aqui, seja em Balneário Camboriú, seja em Itapema, seja onde for. Não importa, a sua vida vale muito mais do que isso. Então existe uma vida, um presente que o Senhor te deu, é um terreno pronto para ser construído, e o alicerce já foi colocado, é Cristo, e a pedra angular é Cristo. Dá para a gente querer construir de qualquer jeito? Não tem como a gente continuar escolhendo a madeira ou o feno, porque essas coisas passam muito rápido. E o fogo chega, e o vento chega, e as tempestades chegam, e talvez a gente não consiga fazer algo que perdure. Mas se a gente fizer aquilo que é diário, que não se acha em grande quantidade, que até quando a gente compra em grama se torna caro, não pode vir o fogo que for, porque o ouro, quanto mais fogo vier, mais puro ele fica. E é para essa obra que o Senhor está nos chamando para construir, sabe? Uma vida que vá além de nós mesmos, uma vida que não acabe em nós mesmos. Deus não merece algo melhor se até os humanos conseguem estipular um modelo adequado de algo que tem valor. Qual é o valor da nossa vida? Seria desperdício comprar um terreno num condomínio fechado para construir um barraco. Que desperdício é continuar vivendo a nossa vida de qualquer jeito, quando o Senhor nos chamou para algo muito maior. Pedro 2:5 vai dizer o seguinte: vocês também, como pedras vivas, estão sendo edificados como casa espiritual. E isso aqui, meu irmão, o culto de domingo é a reunião das pedras vivas. Sabe o que acontece quando você reúne as pedras vivas em um lugar? Atrito. E vai dar um monte de atrito. A igreja é o lugar de maior problema que tem. Porque aqui ninguém ganha para fazer isso, meu. E aí você faz um monte e ainda tem gente que reclama. Porque a gente é miserável, um pecador, né? Graças a Deus que a gente está no lugar que a gente alcança a própria misericórdia. Porque a gente é ruim. 1 Pedro fala que nós somos pedras vivas. E a gente está sendo edificado como uma casa espiritual. Esse lugar aqui é a reunião das pedras que em nossos atritos nós vamos gastar algumas áreas da nossa vida, mas nós também gastaremos uma nas outras. E um com os outros a gente vai gastar até que a gente se encaixe perfeitamente. Nesse encaixe a gente forme algo sólido e as pessoas conheçam nessa cidade ou onde for que existe uma igreja que se posiciona. Mas isso só acontece com pessoas que conseguem suportar o processo do atrito. Então não reclame quando você tiver problemas na igreja. Não reclame quando você tiver problemas com as pessoas. Primeiro tenta entender. Talvez é eu que tenho que ser gasto aqui um pouco. Eu sou muito ruim nessa parte. Mas eu acho que isso aqui também pode ser melhor. Então vamos junto para esse lugar e a gente vai se gastando. Isso dói. É no atrito das pedras vivas que o edifício de Cristo é feito. O que estamos construindo coletivamente como igreja é aquilo que vai dizer o que será dessa cidade daqui a 20 anos. Não é as indústrias que vão abrir aqui, não é os comércios que vão abrir aqui, não são as oportunidades de negócio. A cidade é definida pela igreja. Você olha para todas as igrejas do Apocalipse, todas elas. E em todas elas existia uma instrução do Senhor falando: faz isso aqui diferente. Eu estou vindo, eu estou à porta e bato. Muda isso daqui, faz isso aqui melhor. Deixa eu falar um negócio. Dentre essas igrejas, todas as que não responderam àquilo que Deus tinha pedido para que elas fizessem, não foi a igreja que deixou de existir na cidade, nem a cidade existe mais. Você pode pesquisar lá no Google. Você coloca lá Odisseia, só tem ruína. Porque uma igreja que não se posiciona, ela destrói uma cidade. Então, como pedras vivas, é necessário que a gente sofra os atritos, se ajuste e se torne firmes na pedra angular. E a partir disso a gente se torne uma casa de salvação. Eu estive no Marajó no começo do ano por quase 12 dias. Marajó
a ilha que a gente tanto ouviu falar nas músicas, onde tem diversos relatos de abuso infantil, tráfico sexual. Eu lembro que eu estava num daqueles barquinhos, indo visitar os ribeirinhos, e aí eu estava com um rapaz que era de lá. E aí a gente estava passando por uma pequena vila, e ele falou, aqui, nessa vila, há pouco tempo atrás, as pessoas que moravam nelas, eles foram para a cidade grande. E eles ficaram poucos meses e voltaram. E quando eles voltaram da cidade para cá, eles vieram cheios de vícios. Eles vieram com maconha para cá, vieram com bebida alcoólica, coisas que não existiam aqui. E eles começaram a oferecer isso para as crianças, eles começaram a oferecer isso para as pessoas ao redor, e as pessoas começaram a viciar naquilo. E a gente pediu ajuda para a polícia. Vamos tentar fazer alguma coisa? A polícia foi omissa. Eles pediram ajuda para as autoridades e ninguém fazia nada. Então eles se reuniram naquele lugar e eles começaram a falar assim: se ninguém fizer algo, nós como igreja temos que fazer. E eles começaram a se reunir e orar por aquelas pessoas, falando: Senhor, salva aquelas pessoas. Senhor, alcança aquelas pessoas. Senhor, não permita que elas fiquem perdidas nesses vícios. Liberta elas disso. E eles começaram a orar, visitar e falar da palavra do Senhor, até que aquelas pessoas se entregaram a Jesus, abandonaram os seus vícios, e a restauração aconteceu naquele lugar. Porque quando a autoridade falha, quando o presidente eleito não é o que a gente gostaria, quando o prefeito que a gente gostaria não é eleito, nada disso importa, porque se uma igreja se posiciona, tudo pode ser curado. Nós levamos a imagem de Jesus onde estamos. Quando todas as esferas da sociedade falham, a igreja do Senhor ainda precisa permanecer sendo aquilo que é o alicerce de algo que tem valor. É por isso que a maior parte das clínicas de reabilitação, elas não são do governo, mas são das igrejas. Um posicionamento perante a sociedade que se corrompe nos seus vícios. E a nossa salvação não vai vir na próxima eleição. Deixa eu te falar um negócio, talvez não vai acontecer o que a gente gostaria. E não faz mal, porque o Senhor continua no controle. E a igreja do Senhor continuará sendo a pedra viva encaixada, sendo o alicerce que segura todas as coisas. Jonathan Edwards também fala o seguinte: Deus nos chama para uma obra que dure mais do que a nossa própria vida. Toda construção feita fora da eternidade é pequena demais para a alma de um cristão. Toda construção feita fora da eternidade é pequena demais para a alma de um cristão. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu encerro agora lendo um trecho com você no primeiro livro dos Reis, no capítulo 14. Se tiver como abrir lá junto e a gente acompanhar. Eu lembro que eu estava num dos meus devocionais lendo a respeito disso. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25. E aí algo me chamou muita atenção. Sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. E olha só, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e ainda tomou tudo. E grava essa parte aqui, ó. E tomou todos os escudos de quê? Você está aí? De quê? Ouro, que Salomão tinha feito. Então existe um ataque. Eles chegam e roubam os tesouros da casa do Senhor. E eles roubam os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Continua. E em lugar deles, fez o rei Roboão escudos de bronze, de cobre. Fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Continuamos. E sucedeu que quando o rei entrava na casa do Senhor, os guardas os levavam e tornavam a trazer esses escudos à câmara da guarda. Olha só. Acho que você não precisa ser muito esperto para descobrir que ouro vale mais que bronze, certo? Certo? Amém? Isso aqui é de bronze? Você sabe? Não é, né? Mas o prato da bateria é bronze, geralmente. Os pratos de bateria. Olha só essa história. O rei Roboão,
naquele momento, atacam a casa do Senhor, roubam todas as coisas e levam os escudos que Salomão mesmo tinha feito. Ouro, coisa que custou, que não se acha em qualquer lugar. Levam embora. Roubam poderia ter falado o quê? Nós precisamos de Jesus, nós precisamos de Deus, nós precisamos de graça. Vamos pagar o preço. Quem tem um pouco de ouro aqui? Vamos esperar o tempo certo e a gente vai fazer escudos de ouro novamente. Mas sabe o que o rei faz? Levaram, é muito caro. Vamos fazer escudos de bronze? Porque deixa eu falar um negócio. Você pega o escudo de bronze, passa uma massa de polir para você ver. Ele fica igualzinho o ouro. Dá para enganar bonito qualquer um. E olha só, isso é mais profundo ainda. Porque a gente leu que toda vez que ele ia para o templo, ele levava os escudos de bronze e depois guardava novamente. É possível que alguns de nós estamos aqui hoje e o ouro daquilo que a gente estava construindo foi levado. A gente caiu, a gente falhou, a gente errou. E aí o Senhor olha pra gente hoje e pergunta assim, o que a gente está construindo? E aí é possível que o Heckman fale assim, tá tudo bem, com um escudo de bronze, que parece ser ouro, mas que não custou o tanto que o ouro custa. E que não consegue resistir quando o fogo chegar. E passe a vida inteira as pessoas admirando e falando, olha, ele continua tendo aquele escudo brilhante de ouro. E já não tem mais ouro lá. Na nossa trajetória a gente vai cair muitas vezes. Seria melhor que a gente não caísse. Mas a gente vai. E não tem problema cair. O problema é amar o chão. Porque quando a gente cai, o Senhor fala pra gente, ei, levanta e anda. Reconhece o que você falhou. Como em Apocalipse está escrito, lembra-te, pois, de onde caíste. Todo mundo sabe onde caiu. E arrepende-te e pratica as primeiras obras. Certo? Volta a praticar aquilo que você praticava lá no início. Volta a queimar o Senhor Jesus como você queimava naquele tempo em que não importava o lugar que você estava. Não importava as pessoas ao seu redor. Nada importava, só o seu amor pelo Senhor era o suficiente. Porque é nesse lugar que o ouro é encontrado, sabe? Nesses pequenos encontros diários com o Senhor. O ouro é encontrado e logo daqui a pouco a gente vai conseguir ter esse escudo. Mas não dá pra gente ter esse escudo enquanto a gente continua ocupando esse lugar com bronze, meu irmão. Que engana todo mundo, mas quando o fogo vier, não vai resistir. Quando a gente deixar ele de lado e a nossa vida acabar, vai ser poucas semanas para o bronze, vai acontecer o seguinte, ele vai escurecer e todo mundo vai saber que aquilo não era ouro, era bronze. Eu quero orar por você hoje, amém? Para que você encontre o Senhor nas pequenas pedrinhas de ouro que você consegue achar. Deixa eu falar um negócio. Tem vezes que eu acordo de manhã e eu leio um monte isso daqui. E eu falo, pô, legal. E aí de vez em quando, Senhor, eu abro um lugar e o Senhor fala, uau. E eu falo, cara, isso aqui eu posso usar para falar para os meus irmãos. Isso aqui vai mudar essa parte da minha vida. Mas não é sempre que isso acontece. A maior parte dos nossos dias são simples e comuns. A gente abre isso aqui e a gente consegue conhecer um pouco mais sobre a história bíblica, sobre Deus, sobre o que Ele fez. Mas a grandiosidade da palavra do Senhor é que vira e mexe, quando a gente menos espera, tem lá uma pedrinha de ouro e a gente vai guardando isso, e a gente vai acumulando isso, e a gente vai juntando isso. E quando o fogo vai vindo na nossa vida diária, aquilo vai aumentando, porque aquilo derrete e se junta e vai se purificando, sabe? E é nesse lugar que o Senhor quer nos levar. É possível que você não sinta Deus em todos os dias da sua vida, mas Ele sempre estará lá. E quando você menos esperar, mais uma pedrinha de ouro vai estar lá. E mais uma pedrinha, e mais um negócio. A gente está falando algo aqui que não vai acontecer do dia para a noite. Porque o que acontece do dia para a noite são construções de madeira, de palha. Mas elas também não duram muito tempo. E se, assim como eu, você olha para a sua vida e fala assim, eu quero uma vida que vá além de mim mesmo. Eu não encontro sentido, eu nem sei porque eu acordo de manhã.
eu preciso ser resgatado em Cristo, na minha rotina, na minha vida, no meu dia a dia. Eu queria te convidar para você estar de pé e para a gente orar juntos aqui. Como essa pedra viva que nós somos, esse edifício de Deus, que no atrito se lapida, se ajusta, se encaixa. Eu queria orar por você, que hoje você olha para a sua vida, sua rotina e fala assim: eu quero chegar nesse nível mais profundo de encontrar o ouro do Senhor quando eu menos esperar na minha vida comum. Existe um rio que brota desse trono e ele desce. E quando a gente está mergulhado nesse rio, não há sede. E quando a gente está mergulhado nesse rio, a gente encontra essas pequenas coisas preciosas que vão construindo quem a gente vai ser no futuro.